Shalom, povo de Deus, shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Glória a Deus por mais esse dia na presença do nosso Deus grandão. Gente, começando agradecendo pelo ar que respiramos, pelo acordar, pelo levantar, pelo caminhar pela nossa vida, pela nossa família, cobrindo nossas vidas com o sangue de Jesus. Nossa família e parentela, toda a minha família, descendência, toda a minha parentela, debaixo da cobertura do sangue de Jesus e do esconderijo do Altíssimo. E também tudo que me pertence, objetos eletrodomésticos, e tudo que pertence à minha família, está coberto com o sangue de Jesus. Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Compartilhe o vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal e vamos lá por mais um dia com a Bíblia Viva. Hoje temos o resumo de 1 Tessalonicenses, gente, eita glória, resumo aprofundado por capítulos, começando pelo capítulo 1, e fala de uma fé que se torna testemunho. Olha só, me identifico muito com isso. Gente, o primeiro capítulo é uma celebração da obra de Deus na vida da igreja. O apóstolo Paulo, ele começa agradecendo a Deus pelos Tessalonicenses, lembrando continuamente da fé operosa, pessoal, fé que opera, do amor abnegado e da esperança firme deles em Cristo Jesus. Irmãos, aqui vemos algo precioso. Ouça, o apóstolo Paulo não elogia apenas sentimentos espirituais abstratos, sabe? Ele destaca evidências concretas da vida cristã e a fé deles operava, gente. Eita, você tem uma fé que opera? Se sim, escreve aqui no comentário, quero te conhecer. O amor deles trabalhava e a esperança deles sustentava. Irmãos, ou seja, a vida espiritual verdadeira produzia fruto visível. Paulo também afirma, pessoal, que o Evangelho não chegou a eles apenas em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Amém, irmãos? Deixa um amém aí. Isso significa que a conversão daquela igreja não foi mero entusiasmo, sabe? Aquele entusiasmo humano. Não, houve ação real de nosso Deus grandão. O Evangelho, pessoal, o Evangelho atingiu mente, coração, consciência e conduta. Pegou a chave? Mesmo recebendo a palavra em meio a uma tribulação, pessoal, eles a acolheram com alegria do Espírito Santo, gente. Você está acolhendo a palavra que eu estou trazendo aqui no Café com Celeste, nesses estudos bíblicos com alegria? Se sim, deixa no comentário. Irmãos, isso é profundo. Normalmente pensamos que a alegria depende do conforto, mas aqui vemos uma alegria que brota da presença do Espírito, mesmo em contexto de dor. E é uma pessoa que passa por dores crônicas. Gente, sei o que significa sentir dor. Então, pessoal, é a prova de que a vida cristã não depende das circunstâncias externas, entendeu? Eu sou a prova viva disso. Irmãos, os Tessalonicenses se tornaram um exemplo para outros crentes. Amém? Vamos orar para iniciar esse resumo. Pai Santo, Pai amado, ao revisitarmos este livro, Senhor, nessa manhã, pedimos entendimento profundo, que não seja apenas um resumo, Pai, mas que seja uma revelação completa. Mostra-nos Cristo em cada palavra, fortalece a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a primeira carta aos Tessalonicenses é uma das cartas mais antigas de apóstolo Paulo e muito provavelmente um dos primeiros textos do Novo Testamento a serem escritos. Ela nasce num contexto pastoral muito vivo. Não é uma carta fria, gente. Não é uma carta doutrinária apenas no sentido técnico. É uma carta cheia de afeto, de cuidado, de preocupação e de esperança. Pessoal, Paulo escreve à igreja de Tessalônica depois de ter passado ali em meio a muita oposição.
Essa igreja havia nascido em ambiente de perseguição e por isso os crentes eram novos na fé. Mas já estavam sendo provados e isso torna essa carta muito importante, porque ela nos mostra como uma comunidade recém-convertida pode amadurecer espiritualmente mesmo em meio à pressão. Irmãos, Tessalônica era uma cidade importante, influente e estratégica. Era um centro urbano levemente com circulação de culturas, ideias, religiões e interesses públicos e políticos. Irmãos, isso quer dizer que a igreja não estava num ambiente neutro. Ela estava cercada de idolatria, de pressão social, de hostilidade, de conflito. Mas mesmo assim, a fé daqueles irmãos floresceu. Irmãos, olha só, a fé floresceu. Paulo escreve para encorajar a igreja em meio às tribulações. Sabe, isso faz me lembrar do meu livro. Eu escrevi esse primeiro livro para lembrar as pessoas que Deus cuida. Além dos desafios, você pode estar de pé através da sua fé, de pé apesar de tudo e da dor à esperança. Encorajar aqueles que me seguem, que me conhecem, a estar de pé mesmo em meio à tribulação, guardar a fé, confiar em Deus. É isso que Paulo encoraja aquela igreja. Paulo confirma que a fé era real, sabe, gente? Corrigir algumas dúvidas sobre a volta de Jesus Cristo também. Ele chama o povo à santificação. Ele fortalece a esperança cristã. E essa carta, eu gosto muito dessa carta porque eu me identifico muito, irmãos. Essa carta tem um tom muito pastoral. Paulo não escreve apenas como apóstolo com autoridade. Ele escreve como pai espiritual, como alguém que ama profundamente a igreja e quer vê-la firme até o fim. Amém, irmãos? Pegou a chave? Olha só, Paulo, ele é o autor dessa carta, né? Com uma menção conjunta de Silvano, que é Silas, e de Timóteo. Logo no início da carta, fala assim, com uma voz pastoral, sabe? Predominante, melhor dizendo. Aquela voz predominante é a voz de Paulo. E para quem foi escrita vocês já entenderam, foi escrita para a igreja dos Tessalonicenses, uma comunidade cristã nova, formada em meio à oposição. E por que foi escrita essa carta, gente? Isso é importante. Paulo tinha sido afastado deles, mas seu coração permaneceu ligado à igreja, entendeu? Ele queria saber se estavam firmes, se as perseguições os haviam abalado, se a fé estava permanecendo. Irmãos, quando recebe boas notícias por meio de Timóteo, essa igreja, eles ficaram felizes, eles ficaram alegres. Olha só, eles agradeceram a Deus com firmeza. Nós temos que reafirmar a nossa integridade no nosso ministério, consolar os crentes, pessoal, sobre que Cristo, sobre os que vão morrer em Cristo Jesus, melhor falando, Cristo está voltando. Irmãos, nós temos que pregar o evangelho, não importa, fala o bom português ou não. Eu não falo bom português, gente. Eu misturo com crioulo, às vezes sai uma palavra em francês, mas o importante é que vocês entendem aquilo que eu prego, porque eu vivo o que eu prego o que eu vivo. Eu sou a prova viva, eu sou um milagre de uma vida. Irmãos, eu chamo vocês hoje à vigilância, assim como Paulo chamou aquela igreja à vigilância, à santidade e à perseverança. Aleluia! Perseverança. Escreve aqui no comentário, perseverança. Jesus é revelado na primeira carta de Tessalonicenses, nesse livro, de uma maneira muito forte, em 3 dimensões. Primeira dimensão, Jesus como Senhor. Ele não aparece apenas como um Salvador no passado, mas como um Senhor no presente, Senhor do presente, aquele a quem a igreja pertence e diante de quem vive. Eu pertenço a Cristo.
declara no comentário. Segundo, Jesus como libertador. Os crentes guardam, sabe, dos céus, olha só, dos céus a seu Filho, aquele que os livra da ira futura. Isso mostra que a salvação em Cristo não é superficial, irmãos. Ele alcança passado, presente e futuro. Amém? Deixa um amém. Terceiro, Jesus como Rei que voltará. A volta de Cristo é central em 1 Tessalonicenses. Gente, se tem um livro que nos fala de volta de Cristo, bem claro esse livro. Essa carta, melhor dizendo, em todos os capítulos, de alguma forma, existe referência à esperança futura. Relê para entender. Existe referência à esperança futura. E isso nos mostra que a vida cristã só pode ser entendida corretamente à luz da eternidade. Pegou a chave? Fala, peguei. Irmãos, Jesus em 1 Tessalonicenses é o Senhor presente, o Salvador suficiente e o Rei que voltará. Aleluia. Palavra-chave deste livro, algumas palavras e temas dominam a carta inteira. Fé, amor, esperança, perseverança, santificação, tribulação, vigilância, volta de Cristo e consolação e firmeza. Amém? Essas palavras não aparecem isoladas, pessoal. Elas formam a estrutura espiritual desse livro. Paulo está ensinando que uma igreja saudável é uma igreja que vive no presente com fidelidade, mas com os olhos na eternidade. Irmãos, uma fé que se torna testemunho. O primeiro capítulo é uma celebração da obra de Deus na vida da igreja. Paulo começa agradecendo a Deus pelos Tessalonicenses, lembrando, irmãos, continuamente da fé operosa. Eu já falei isso, eu repito. Nós vemos algo precioso. Paulo não elogia apenas sentimentos espirituais. Ele destaca evidências concretas da vida cristã. A fé deles operava. Eu repito isso porque é muito importante, irmãos. Muito importante. E a aplicação que você pode tirar desse livro, desse capítulo, esse capítulo nos ensina que a fé verdadeira não é apenas discurso, é transformação. Não depende do ambiente favorável, de um palco. O Celeste está no seu quarto agora, gravando. Gente, não tenho palco, mas não é por isso que eu vou deixar de pregar aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso não depende de um ambiente favorável, não. Produz testemunho visível. Eu sou um testemunho vivo. Rompe com ídolos. Gente, rompe com os ídolos. Deixa esses ídolos de barro, de pedra, de madeira, que tem boca não fala, olho não vê, ouvido não ouve. Vive com os olhos na volta de Jesus. Foca em Jesus. Uma igreja madura não é apenas a que conhece muito, mas a que evidência no cotidiano que o Evangelho realmente alcançou. E é isso que é essa igreja, Jesus no centro. Capítulo 2 fala do verdadeiro ministério e o verdadeiro cuidado pastoral. No capítulo 2, Paulo passa a defender a autenticidade no seu ministério. Isso não é vaidade, gente, nem autopromoção. É proteção da igreja. Se o povo passasse a desconfiar do mensageiro verdadeiro, ficaria vulnerável a falsos mestres, sabe? Aqueles falsos profetas que estão em toda parte. Paulo relembra que sua entrada entre eles não foi vazia. Ele havia sofrido antes. Ele havia sido afrontado e mesmo assim ele teve ousadia para anunciar o Evangelho em meio a muita luta. Isso mostra que o ministério verdadeiro não é sustentado por conveniência pessoal, mas por convicção. Tá pegando a chave? Espero que sim. Ele diz que sua pregação não procedeu de erro, de impureza ou de dolo. Essas três palavras, pessoal, são muito importantes. Muito importantes. Paulo está dizendo que sua mensagem não veio de engano doutrinário, nem de impureza moral, nem de manipulação. Ou seja, o evangelho anunciado por ele era limpo em conteúdo
em intenção e em prática. Amém? Ele também declara que falava como quem foi aprovado por Deus para receber a confiança do Evangelho. Isso mostra a seriedade do ministério. Pregar não é usar uma plataforma para agradar pessoas. É administrar algo que pertence a Deus e somente a Ele. Paulo insiste que não usou linguagem de bajulação, nem cobiça encoberta, nem buscou glória humana. Isso confronta profundamente todo o ministério que se constrói em torno de aparência. Eu não quero esse ministério, gente. Não. Eu não quero um ministério de aparência. Não quero um púlpito de aparência. Não. Não quero um ministério de vaidade, de interesse. Eu não tenho interesse. Se alguém quer ajudar a Celeste, alguém vai ajudar a Celeste. Mas a Celeste não tem interesse naquilo que não vem de Deus. O verdadeiro ministério não se alimenta da admiração dos homens, do púlpito, do público que está te admirando em cima de um púlpito. Ele se curva ao olhar de Deus e somente dele, o nosso Deus grandão. Depois, gente, Paulo usa duas imagens muito fortes. Ele diz que esteve entre eles como ama quem acaricia os próprios filhos e também como pai que exorta, consola e admoesta. Isso revela o equilíbrio no ministério cristão. O verdadeiro cuidado espiritual tem ternura e firmeza, tem carinho e direção e tem acolhimento e correção. Ele chega a dizer que estavam prontos a compartilhar não somente o Evangelho, mas a própria vida. Essa frase é uma das mais fortes do capítulo. Mostra que o ministério autêntico não transmite apenas conteúdo. Ele se entrega. Irmãos, ele não usa pessoas como audiência. Não. Ele ama pessoas como rebanho. Entendeu essa diferença? Pegou? Irmãos, Paulo agradece mais adiante, porque eles receberam a palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Irmãos, esse é um dos grandes segredos do crescimento espiritual. Quando a Escritura é recebida apenas como discurso humano, ela é analisada externamente. Quando ela é recebida como palavra de Deus, palavra que opera no interior. Irmãos, o capítulo também reconhece que os tessalonicenses sofreram perseguições, assim como outras igrejas. Irmãos, isso coloca a experiência deles dentro da história do povo de Deus. Sofrer por Cristo não é sinal de fracasso. Você está pegando? Muitas vezes é confirmação de pertencimento. Eu pertenço a Cristo. Declara isso no comentário. Por fim, Paulo expressa sua saudade e mostra o quanto desejava revê-los. Chama-os para de glória e coroa, sabe? Isso revela que para um verdadeiro servo de Deus, pessoas transformadas valem mais do que qualquer reconhecimento terreno. Irmãos, qual a aplicação que você pode levar desse capítulo 2? Esse capítulo nos ensina que o verdadeiro ministério nasce em temor de Deus, não manipula, não busca glória pessoal, se entrega de forma sacrificial, cuida com amor e verdade e valoriza pessoas acima de aparência. Pegou a chave? Também ensina a igreja que é preciso discernir entre liderança verdadeira e influência carnal. Nem tudo que impressiona pessoal vem de Deus. O ministério genuíno, esse ministério carrega verdade, carrega pureza, carrega coragem, ousadia e amor sacrificial. Vamos para o capítulo 3. Fé cuidada, fé forte, fé perseverada. No capítulo 3, Paulo revela sua preocupação intensa com a situação espiritual da igreja. Não podendo suportar a incerteza, pessoal, ele decide enviar Timóteo para fortalecê-los e encorajá-los na fé. Esse detalhe é muito importante. Paulo entende que a fé não deve ser presumida, ela precisa ser cuidada. A igreja não pode ser deixada sozinha em meio à tribulação. Eu vivi essa experiência, gente, infelizmente. Sabe?
ser deixado em meio à tribulação sozinha, como se a pressão não tivesse feito. Irmãos, o cuidado pastoral é uma necessidade espiritual real, e eu sei do que falo. Ele afirma que ninguém deveria se abalar com as tribulações, porque para isso os cristãos também foram destinados. Irmãos, essa frase precisa ser bem compreendida, entendeu? Não significa que o sofrimento seja o alvo final da vida cristã, mas que a tribulação faz parte da nossa realidade de seguir a Cristo. Ele mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, sabe, Paulo teme que o tentador os tivesse abalado, que seu trabalho tivesse sido inútil. Isso mostra que a batalha espiritual é levada a sério. Irmãos, a perseverança não é automática, sabe? O inimigo eu estou falando por experiência. O inimigo trabalha para enfraquecer, para desanimar, para confundir e, sobretudo, para paralisar. Quantas vezes ele tentou me paralisar? Mas estou de pé, apesar de tudo. Irmãos, as notícias trazidas por Timóteo era consoladora. Eles permaneciam firmes na fé e no amor, guardando boa lembrança de Paulo. Isso renova o coração do apóstolo Paulo. Ele chega a dizer: agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Aleluia! Essa expressão mostra a profundidade do vínculo espiritual entre pastor e igreja, entendeu? Paulo então ora intensamente por eles, deseja vê-los suprir o que faltava à fé deles e pede que o Senhor os faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos. E o objetivo final, gente, o objetivo final é que o coração deles seja confirmado em santidade irrepreensível da vinda de Jesus Cristo. Irmão, entenda uma coisa, entenda a progressão espiritual do capítulo: firmeza na fé, crescimento no amor e confirmação em santidade. Pegou a chave? Isso mostra que a maturidade cristã não é feita de emoção. Não é uma emoção momentânea. Ela é feita de estrutura interior formada pela graça de Deus. Aprendi isso com uma pastora muito querida lá do Brasil. Irmãos, aplicação profunda para esse capítulo 3. A fé precisa ser fortalecida. Amém? Tribulação não é surpresa para o cristão. O tentador tenta abalar a perseverança. O amor deve crescer continuamente. E a santidade prepara a igreja para a vinda do Senhor. Irmãos, também isso nos lembra que permanecer é uma grande vitória espiritual. Nem todo triunfo é visível externamente, eu posso te falar. Em muitos momentos, vencer significa continuar firme no Senhor, apesar da pressão. De pé, apesar de tudo. O título do meu livro é Dor e Esperança. Irmãos, capítulo 4 fala da santificação prática e esperança diante da morte de Cristo. Capítulo 4 entra em instruções muito práticas. Paulo passa da consolação à exortação e ele mostra também que a vida cristã deve progredir, irmãos. Ele pede que os irmãos continuem avançando em agradar a Deus. O primeiro grande tema é a santificação. Paulo diz com clareza: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso é central, irmãos. Muitas pessoas vivem perguntando qual é a vontade de Deus para detalhes específicos da vida, sabe? Mas negligenciam aquilo que Deus já revelou claramente no nosso coração e Ele quer santidade. Paulo aplica isso especialmente à pureza sexual, em um contexto pagão, onde a imoralidade era normalizada. Nós vemos isso hoje, tudo está sendo normalizado. Os crentes são chamados a um padrão diferente. Cada um deve
não dele. Cada um de nós devemos saber possuir o nosso próprio corpo em santificação e honra, e não em paixão de concupiscência, gente, como os gentios faziam, ou estão fazendo hoje ainda, que não conhecem a Deus, aqueles que não conhecem a Deus, Pai, o que a Bíblia fala, eles fazem segundo a vontade da carne deles. Esse trecho mostra que o conhecimento de Deus afeta diretamente a forma de viver o corpo, os desejos e os relacionamentos. A espiritualidade bíblica não é desencarnada. Ela alcança a moral, a pureza, o domínio próprio e o respeito ao próximo. Irmãos, Paulo também fala contra a exploração do irmão e lembra que Deus não nos chamou para impureza, mas para santificação. Rejeitar esse ensino não é rejeitar a homem, mas ao próprio Deus. Isso mostra a seriedade ética cristã. Depois ele trata do amor fraternal. Ele reconhece que eles já haviam sido ensinados por Deus a amar uns aos outros, mas ainda assim os exorta a progredirem mais. Isso é muito importante. Irmãos, mesmo aquilo que já está bem precisa amadurecer mais. Na vida cristã nunca se chega ao ponto de não precisar crescer. Em seguida, Paulo fala sobre viver tranquilamente, cuidar das próprias responsabilidades e trabalhar com as mãos. Isso corrige uma espiritualidade desequilibrada. Esperar a volta de Cristo não significa abandonar o senso da responsabilidade. A esperança bíblica nunca justifica desordem. Irmãos, a parte final do capítulo é uma parte das mais preciosas da carta. Paulo trata da situação dos que dormem, e isto é dos crentes que morreram, sabe? A igreja parecia ter dúvidas e inquietações sobre isso. Paulo não quer que fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Ele não proíbe o luto, mas transforma a maneira de sofrer, irmãos. O cristão pode chorar, pode sim, mas não como quem perdeu tudo. A morte não tem palavra final, entendeu? Isso que muitos de vocês precisam entender. A morte não tem palavra final sobre os que estão em Cristo Jesus. O nosso luto é diferente. Paulo ensina que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que dormem nele. Depois descreve a vinda do Senhor com grande solenidade. O Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados juntamente com Ele para o encontro com o Senhor. Aleluia, Maranata. Irmãos, o centro do texto não é curiosamente sensacionalista, mas é consolo. O objetivo não é alimentar especulações, mas é fortalecer a esperança. E a conclusão é muito clara, irmãos. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Aplicação do capítulo 4. Irmãos, esse capítulo ensina que a vontade de Deus inclui santificação prática e nos mostra que a pureza não é detalhe, é parte da obediência. O amor fraternal deve crescer e espiritualidade saudável inclui vida ordenada, e a morte não destrói a esperança do cristão. Amém? A volta de Cristo consola e sustenta. Aleluia! Descreve no comentário: a volta de Cristo consola e sustenta. Aqui nós aprendemos que a esperança cristã não é uma fuga da realidade, mas é uma luz que ilumina até os vales mais dolorosos, inclusive a perda e o luto. Capítulo 5, eita glória, como eu amo isso. Vigilância, sobriedade e vida comunitária. O capítulo 5 continua o tema da volta do Senhor, mas agora com foco no modo como os crentes devem viver enquanto aguardam esse dia.
Paulo diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A ideia aqui não é medo teatral, mas imprevisibilidade. Ninguém controla a agenda divina. Por isso, a vida cristã deve ser marcada por vigilância contínua. Enquanto o mundo diz paz e segurança, a destruição virá repentinamente. Irmãos, isso revela o contraste entre falsa sensação de estabilidade e realidade espiritual. O ser humano sem Deus confia em aparências, em estruturas e previsões. Mas o crente, ele é chamado a discernir mais profundamente. Paulo também afirma que os tessalonicenses não estavam nas trevas para que esse dia os surpreendesse como um ladrão, sabe? Eles eram filhos da luz e nós somos filhos da luz. Escreve no comentário: eu sou filha ou filho da luz. Eles eram filhos da luz e filhos do dia. Essa identidade define o comportamento. Quem pertence à luz não deve viver como quem está anestesiado espiritualmente, vivendo nas trevas. Por isso vem a exortação: não durmamos, pois, como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmãos, dormir aqui significa viver espiritualmente desatento. Sobriedade é lucidez espiritual, sabe? Domínio, equilíbrio, prontidão. Paulo usa também a linguagem da armadura, couraça da fé e do amor, a capacete da esperança e da salvação. Isso mostra que a espera cristã não é passiva, é uma espera armada e espiritualmente sustentada por virtudes que protegem a vida interior. Irmãos, ele afirma que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui há profundo consolo. O futuro do povo de Deus não é de destruição, mas redenção consumada. Aleluia! Depois o capítulo se volta para a vida comunitária. Paulo pede reconhecimento e estima pelos que trabalham entre eles e os que lideram no Senhor. Irmãos, isso mostra que a vida da igreja precisa de honra, de ordem e de paz. Também exorta a demonstrar os desordeiros, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser paciente com todos. Que sequência maravilhosa, irmãos! Cada tipo de pessoa exige um cuidado adequado. A igreja saudável não trata todos de modo idêntico. Ela discerne necessidades diferentes. Paulo continua com instruções curtas, mas profundíssimas. Evitar retribuir mal por mal. Pega a chave. Seguir sempre o bem. Regozijar-se sempre. Orar sem cessar. Dar graças em tudo. Não apagar o espírito e não desprezar profecias. Examinar tudo. Retém o bem. Irmãos, abster-se de toda forma de mal. Essa reta final do capítulo é uma síntese lindíssima da vida cristã prática. É como se Paulo mostrasse que a espera pela volta de Jesus Cristo deve moldar emoções, coração, gratidão, discernimento, ética e comunhão. O capítulo termina com uma oração poderosa: que o Deus da paz os santifique em tudo e que espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Isso mostra o alcance total da obra de Deus. O Senhor não trata apenas uma parte de ser humano. Ele quer santificar a totalidade. Amém? Esse capítulo nos ensina que a volta de Cristo exige vigilância e não distração. Identidade como filhos da luz deve moldar a nossa conduta. Esperança não produz passividade, mas prontidão. Irmãos, a vida contínua, comunitária, precisa de honra, de paciência e discernimento. E a espiritualidade verdadeira inclui também oração, gratidão, exame, autoexame. Deus deseja santificar integralmente o seu corpo. Pegou essa chave? Irmãos,
tema central desse livro é fé autêntica. A fé em 1 Tessalonicenses não é teoria, nem mero discurso religioso. Ela opera, resiste, influencia e permanece. Segundo, o amor cristão, o amor aparece como marca da igreja saudável e como alvo de crescimento contínuo. E a esperança escatológica, a volta de Cristo não é assunto periférico. Ela sustenta a perseverança, consola no luto e chama a vigilância. Quarto, a vida cristã precisa ser prática, moralmente transformada e separada para Deus. E quinto, perseverança em meio à tribulação. Sofrer não anula a nossa fé. Muitas vezes o sofrimento purifica e revela sua autenticidade. Eu falo por experiências. E por último, a vida comunitária sadia. A igreja é chamada a viver cuidado mútuo, honra, paciência, discernimento e responsabilidade. Irmãos, esse livro ensina que a vida cristã verdadeira é uma vida convertida de verdade, perseverante em meio às lutas, comprometida com a santidade, consolada pela esperança futura, vigilante diante da volta de Cristo e enraizada em amor e comunhão. Não é um cristianismo de aparência, nem de entusiasmo momentâneo. É uma caminhada firme, profunda, orientada pela eternidade. 1 Tessalonicenses nos confronta e nos consola ao mesmo tempo. Ele nos confronta porque não permite uma fé superficial. Mostra que o Evangelho precisa transformar ídolos, conduta, relacionamentos, corpo, rotina e esperança. Ele nos consola porque mostra que a tribulação não é sinal de abandono. O povo de Deus pode sofrer, pode ser pressionado, pode enfrentar perdas e perseguições, mas continua guardado pela promessa da vinda de Cristo. O livro também nos chama a olhar para a morte de forma diferente. Em Cristo, até o luto atravessado por esperança. Irmãos, a dor existe, mas não reina. A saudade é real, mas não destrói a certeza da ressurreição. Pega a chave. Acima de tudo, 1 Tessalonicenses nos ensina a viver entre os dois movimentos, fidelidade no presente e expectativa no futuro. Quem espera em Cristo vive diferente. Amém? Pegou a chave? Café, pausa para um gole com a Celeste. Uma fé que só funciona quando tudo está bem, ainda precisa amadurecer. Irmãos, a fé que Paulo elogia em Tessalônica foi provada, pressionada e mesmo assim permaneceu. Eu fui provada, massacrada, pisoteada, violentada, xingada, humilhada. Eu fui rasgada, cheia de próteses, aparelhos, pregos, parafusos, 17 cirurgias, 22 anos de um casamento, de humilhação e violência, de aparência. Irmãos, etc. Tem coisas que nem é revelada, que é só para Deus. Esse livro nos lembra que o verdadeiro crente não vive sustentado por facilidades. Eu não tive uma vida fácil, mas eu vivi pela presença de Deus, perseverando na fé. E também esse livro nos lembra de algo essencial. A nossa história não termina neste mundo. Cristo voltará. Cristo é o alvo, é o fogo. E quem vive nele não caminha para o vazio, mas para o encontro eterno com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento. Obrigado pela riqueza espiritual dessa carta tão viva, tão pastoral e tão necessária neste mundo. Nós te louvamos porque tu não nos deixaste sem direção em meio às lutas. Pela tua palavra aprendemos que a fé verdadeira pode permanecer firme mesmo na tribulação, que o amor pode crescer mesmo em meio à pressão e que a esperança em Cristo sustenta teus corações feridos. Pai querido, trabalha em nós profundamente, purifica nossa fé e toda superficialidade, arranca de nós toda religiosidade sem transformação, que não sejamos apenas ouvintes emocionados, mas servos transformados, obedientes e vigilantes. Ensina-nos a viver, Senhor, em santidade. Guarda nosso corpo, a nossa mente, nossos desejos, nossas escolhas e os nossos relacionamentos. Livra-nos de tudo aquilo que contamina o coração e afasta a
calma da tua presença. Faz crescer em nós o amor verdadeiro, o amor que cuida, que suporta, que serve, que acolhe, que permanece. Fortalece também os que estão passando por tribulações, por lutos, perdas, dores e pressões, Pai. Que ninguém desfaleça no caminho, que a espera da volta de Cristo reacende o ânimo dos cansados, console os que choram e firme os que estão sendo abalados. Senhor, desperta a tua igreja, não nos deixe viver distraídos, sonolentos ou acomodados debaixo do monte das cobertas. Faz de nós filhos da luz, vigilantes, sóbrios e preparados para a vida do teu filho, a vinda do teu filho. Pai querido, santifica-nos por completo, de dentro para fora, espírito, alma e corpo, e conserva-nos irrepreensíveis até aquele grande dia. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Deus da paz te santifique em tudo, que a tua fé permaneça firme, o teu amor cresça e a tua esperança nunca se apague, e que a tua vida inteira seja guardada na presença do Senhor até a volta de Cristo. Amém? Toma posse, tomou a posse, pegou a chave, escreve no comentário, compartilha esse vídeo. Deus te abençoe.